Pirro de Elis, fundador da escola estoica, no século IV a.C., não deixou nenhum escrito. Conhecemos a obra de Pirro graças às obras de Sexto Empírico, que era um médico grego do século II e III da era cristã. Em sua obra Esboços Pirronianos, Sexto Empírico reúne o pensamento de Pirro e de seus discípulos. Sexto Empírico foi redescoberto na Renascença e influenciou de maneira decisiva a corrente humanista. Sexto acaba influenciando de forma decisiva o pensamento de Montaigne, que tem como uma de suas teses centrais, que sei eu, e isso mostra a fragilidade do saber humano, do conhecimento humano. O ceticismo sempre foi atacado pela tradição filosófica, mas também ele acabou sendo utilizado por vários pensadores, como Descartes, como David Hume ou mesmo Russell no século XX. E é Russell que retoma um conceito central do ceticismo, a epoché. Epoché é um termo grego que significa parada, interrupção, suspensão do juízo, pela decisão de não crer em nada. Para o cético, a epoché é o meio de encontrar a paz da alma e a própria felicidade. Afinal de contas, o que sabemos? O conhecimento é possível? O cético se interroga sobre a pretensão de alguns filósofos dogmáticos de encontrarem uma certa verdade absoluta, uma certa verdade atemporal, eterna, imutável e universal. Os empiristas acham que conhecem a realidade pelas informações dos sentidos, pela experiência. Os racionalistas pensam que conseguem encontrar as verdades a partir da razão, do intelecto, e eles acham que, alcançando as primeiras verdades, eles conseguem derivar dessas primeiras verdades as demais verdades. Vamos ver agora o que Sexto Empírico, na sua obra Esboços Pirronianos, nos diz, a partir de 4 pontos. O primeiro ponto é que só podemos aprender a aparência das coisas. Platão baseava o saber na distinção entre a verdadeira realidade e a ilusão, o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo dentro da caverna e o mundo fora da caverna. O cético afirma inversamente a impossibilidade do saber. Para o cético, jamais veremos a realidade como ela é em si mesma. Só vemos a realidade como ela nos aparece e jamais em si mesma. Portanto, não podemos afirmar nada sobre a essência das coisas, pois nós temos contato apenas com suas aparências. E a aparência nada mais é do que a imprecisão que ela produz por meio dos sentidos. A segunda tese que destaco é que tudo é relativo. Contra os empiristas que fazem dos sentidos o critério de verdade, Sexto Empírico diz que as sensações dos sentidos são relativas, essas sensações, ao sujeito. Tendo cada espécie o seu próprio sistema sensorial, os animais, por exemplo, enxergam uma realidade diferente da nossa, humanos. E daí vem a seguinte pergunta: por que nós, humanos, privilegiamos o ponto de vista dos humanos e não dos animais? Já que os animais enxergam o mundo de forma diferente da nossa, pois eles possuem sentidos diferentes dos nossos, por que nós privilegiamos o mundo apenas a partir do nosso ponto de vista? E achamos que nós, de fato, conseguimos abarcar a totalidade do mundo. Por que isso? Nossas sensações variam conforme as circunstâncias. Por exemplo, o mel, ele não terá o mesmo gosto para uma pessoa sadia e para uma pessoa doente. Enfim, as sensações mudam conforme a nossa posição em relação ao objeto. Se vemos um objeto de perto ou de longe, esse objeto parecerá diferente. Portanto, nós temos que nos abster de avaliar a veracidade ou a falsidade das nossas sensações. Posso até dizer que o mel me parece doce, mas isso não significa que o mel é doce. Passamos agora ao terceiro ponto da obra Esboços Pirronianos, de Sexto Empírico. Nesse terceiro ponto falaremos sobre os 5 modos de Agripa. Para curar a alma da tentação dogmática, o cético dispõe de um método de 5 etapas. Sexto Empírico nos apresenta então os 5 modos de Agripa. Diz ele, o primeiro é o desacordo, o segundo é a regressão ao infinito, o terceiro é a relatividade, o quarto é o postulado e o quinto é o círculo vicioso. Sobre o primeiro ponto, o desacordo, ele diz o seguinte: as opiniões se opõem sem que se possa superar a contradição. Já sobre o segundo ponto, a regressão ao infinito, ele diz: toda afirmação precisa de uma prova, que precisa ela mesma de uma prova, etc., de sorte que nenhuma pode servir de ponto de partida ao raciocínio. Já sobre o terceiro ponto, a relatividade, ele diz:
A representação de um objeto depende daquele que julga. Sobre o quarto ponto, o postulado ele ressalta: tomar por ponto de partida de um raciocínio alguma coisa de não demonstrado. E o quinto e último ponto, a questão do círculo vicioso, é quando, segundo ele, temos que provar A por B e B por A. Ou seja, quando nós queremos argumentar e mostrar a validade do nosso argumento ou a veracidade das nossas proposições, nós normalmente caímos nesses 5 pontos, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Agora passarei ao quarto ponto deste vídeo, que é a moral cética. A infelicidade dos seres humanos depende da crença que eles possuem de que algumas coisas são boas em si e outras são más em si. Aquele que pensa que a riqueza é uma coisa boa, sofrerá se não for rico, e viverá com angústia se for com medo de perder a riqueza. Sexto, rejeita a ideia de que existe um bem absoluto, e ele destaca a relatividade das leis e dos costumes. Mas também ele não preconiza o indiferentismo de Pirro, porque para Pirro nenhum comportamento vale mais do que outro. A vida mais sábia para Sexto Empírico é aquela que se apoia na experiência, é aquela que segue os costumes mais conhecidos e difundidos, sem com isso crer que eles são verdadeiros. A dúvida cética, portanto, não tem como consequência a inação, mas a moderação. Finalizo citando Sexto Empírico, que é um pensador que viveu na passagem do século II para o III da era cristã, no seu livro primeiro da obra Esboços Pirronianos, onde ele nos diz: o cético visa a serenidade em matéria de opinião e a moderação nas coisas que o afetam. Até mais.